João capítulo 11. Põe as mãos na Bíblia. Vamos pedir a orientação e a misericórdia de Deus. Pai, fala conosco através da tua palavra. Que nada aqui venha do homem ou da carne, mas venha unicamente do Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dá discernimento para compreender a tua palavra. Fala o que precisamos ouvir, não o que queremos. Diga, Senhor Jesus, fala o meu coração através da tua palavra. Usa o teu servo para me abençoar. Amém. João capítulo 11, uma palavra que acredito que todos conhecem, a ressurreição de Lázaro, mas aqui há algo muito profundo e há algo que nos ensina muita coisa, né? Para sermos muito abençoados. Diga a glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus ela diz. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus o quê? Cabelos. Aqui há algo interessante. Você vê que a Bíblia frisa que essa Maria era aquela mesma, que era uma mulher que infelizmente ela era envergonhada, ela era uma mulher prostituta, aonde os fariseus mesmo ficavam ali julgando ela, sim ou não. Quando ela foi até Jesus, ele falou: se soubesse quem ela era, certamente ele seria um profeta. Aqueles homens, os fariseus e muitos, desprezavam essa Maria, sim ou não? Desprezavam, julgavam, falavam mal dela. Ela era humilhada. É só para você entender que a Bíblia já frisa que ela é a mesma, ou seja, aqui já fala depois que ela havia se convertido. E se a gente for analisar, a Bíblia não fala, mas certamente Lázaro conheceu ela através de quem? De Maria. Marta e outras pessoas, muitas pessoas conheceram Jesus através de um testemunho de transformação de quem? De Maria. A Bíblia frisa, essa aqui é aquela mesmo que mudou de vida, que se converteu, que honrou Jesus mais do que os fariseus e outros que se diziam santos, que se diziam pessoas de Deus e desprezavam ela. Jesus falou que ela honrou ele. Amém? Chamou a atenção de Jesus. E a partir daqui ela teve uma mudança de vida. Ela passou a servir Jesus. Ela abandonou o seu passado. Ela largou a sua vida de prostituição, de pecado, para servir a quem? E isso fez que a sua família passasse a servir a quem? Jesus. Amém? Então, é através da minha e da sua vida que Deus quer alcançar toda a sua família. Amém? Porque eles vão ver testemunho de caráter e testemunho de vitórias. Então a Bíblia já frisa: Lázaro é aquele que era a irmã daquela que teve uma mudança de vida, Maria. Aí fala: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aqueles a quem o que? Amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele o que? Glorificado. Maria e Marta, vendo que Lázaro estava doente, sofrendo, falou: olha, vamos enviar um mensageiro,
vão enviar uma carta falando para Jesus: vem depressa para curar o meu irmão. Corre para cá, Senhor, ele está mal. Corre para o Senhor venha livrar ele, para que ele não morra. E Jesus falou: olha, essa enfermidade não é para morte, fica tranquilo. Certamente chegou alguém e falou: olha, Jesus mandou dizer para você ficar em paz, que ele não vai o quê? Morrer. Imagine você vir na igreja, você pede a Deus, e Deus usa o pastor: olha, fique em paz, você está passando por essa luta, tranquilize o seu coração, Deus é contigo. Deus ele usou um mensageiro e falou: pode falar para ela que vai dar tudo certo. Como que ficou o coração de Maria e Marta? Jesus falou: tá falado. Jesus disse que vai ficar tudo bem. Às vezes a gente sai daqui da igreja assim: Deus falou comigo que vai para me confiar, porque vai dar tudo. Aí a pessoa sai, só que de repente, mesmo saindo com a palavra que vai dar tudo certo, aquela situação se agrava. A situação piora e ela fala: poxa, eu fui na igreja, Deus havia falado comigo que ia dar tudo o quê? E a situação piorou, a porta se fechou mais ainda, o problema se agravou mais do que antes. Como é que Jesus falou comigo que vai dar tudo certo e não está dando o quê? Como são as pessoas que ela vem com toda esperança, ela ouve uma palavra de fé, ela ouve que Deus está trabalhando, que no final ela vai glorificar a quem? Mas ela vê que a situação, em vez de melhorar, só piora. E agora? Poxa, mas Deus havia usado o pregador para falar comigo, Deus havia usado uma pessoa, falou que para me confiar, e eu confiei. Olha agora, a situação só está o quê? Indo de mal a pior. Aí você vai entender que quanto mais Deus ele permite a situação se agravar, maior é o milagre, mais o nome do Senhor é o quê? Glorificado. Então Jesus falou: pode falar que vai ficar tudo certo. Aí diz mais a palavra, ó, lá no versículo 6, não é isso? 5. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde o quê? Estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para onde? Para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Olha só a chave dessa pregação. Jesus já havia voltado de lá e aquele povo tratou bem Jesus? Não, o povo queria apedrejar. Será que Jesus fez milagre ali? Fez, mas mesmo assim o povo expulsou Jesus. Vai embora daqui, não queremos o Senhor aqui não. Jesus não foi bem recebido pelos judeus. Então, ainda que Jesus fosse lá, curasse a Lázaro, aquele povo judeu ia continuar não acreditando em quem? Em Jesus. Então, às vezes, Deus permite uma situação se agravar, a gente não entende, mas é para algo maior. É para que fique nítido e notório que não há ninguém que possa mudar e fazer aquilo se não for quem? Deus, se não for Jesus. Então, Jesus permitiu Lázaro morrer para que aqueles judeus que foram contaminados, porque na verdade a culpa não era dos judeus que estavam apedrejando Jesus, mas dos fariseus que contaminaram eles. Você já viu que tem muitas pessoas que ela recebe uma informação: sabe o fulano lá? Fulano é bandido. Falaram para ela que fulano é ladrão. E ela nunca viu o fulano roubar, mas ela ouviu. E aquela palavra que ela ouviu, ela acredita. Para ela é uma verdade, mas ela não conhece o
fulano, mas ela julga por aquilo que ela ouve. Ela começa a não gostar da pessoa porque ela ouviu alguém falando mal daquela pessoa. Assim era Jesus. Os fariseus vinham no ouvido do povo, ó, mentiroso, tá? Acredita não, tudo enganação. Aí foram contaminando todo o povo judeu. E quando o povo via Jesus falando, o que eles ficavam? Vai embora daqui, seu enganador. Por quê? Porque eles ouviram os fariseus falar. E Deus não leva em conta a esse povo que foi contaminado por uma pessoa que é fariseu. O fariseu existe hoje ainda, que são aqueles que falam mal da igreja, falam mal da obra. Só a igreja deles é certa, só eles são santos. Amém? Só a fé deles é verdadeira, só a religião deles salva, só eles. E falam mal de todo mundo, sim ou não? É. Só que você vê, uma coisa é o povo que não conheceu Jesus ainda e recebeu essa informação e falam mal e não gostam. Outra coisa é a pessoa que experimentou, que esteve na igreja, participou da igreja, congregou e se apostatou da fé e hoje fala mal. É o pecado da apostasia, que não tem o quê? Perdão. Só se arrepender. Mas é difícil. A Bíblia fala que é quase impossível, ou impossível, alguém que se apostatou da fé retornar. Sim ou não? É. Aqui não foi um povo que se apostatou da fé, que estava com Jesus, que foi um discípulo de Jesus. Não, aqui foi um povo que não conhecia Jesus ainda, porque há muitas pessoas que antes não conheciam Jesus, que conheceram e hoje servem a Deus, que falavam mal, hoje falam mal, bem, sim ou não? Que falavam, nunca eu vou para a igreja, e hoje estão firmes com quem? Com Jesus. Então Jesus, ele falou, ele permitiu a situação se agravar, para que esse povo verdadeiramente cresça nele. Amém? Então falaram que Jesus ele não podia voltar lá, porque aquele povo queria o quê? Apedrejá-lo. Lá no versículo 9 agora, respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há o quê? Luz. O que Jesus quis dizer? Se você anda com Jesus, anda com a luz do mundo, você não precisa temer a nada. Ele não está falando de uma luz do sol físico, mas a luz do Espírito Santo. Se você tem a presença de Deus, se você tem vida com Deus realmente, você não precisa temer nada. Ah, o fulano está me ameaçando. Vou ficar em paz, que Deus é comigo. Ah, onde eu estou passando para ir para a igreja, está perigoso. Está acontecendo isso. Eu vou assim, porque eu estou andando com a luz, eu estou andando com Jesus, então não vou temer. Nada vai me impedir de buscar a quem? Buscar a Deus. Outra coisa é a pessoa que ela não tem certeza, que ela está desobedecendo, que ela está no pecado, então ela tem que estar insegura, tem que estar com medo mesmo. Agora, se a pessoa tem certeza que ela tem vida com Deus, Jesus falou, não há nada a temer, porque a luz do mundo está contigo, está conosco, em nome de Jesus. Então você não vai tropeçar. Versículo 11: isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará o quê? Salvo. Olha como os discípulos estavam: Senhor, ele está bem, não precisa ir lá não. Estavam com medo, sim ou não? Para que a gente vai lá, Senhor? Aquele povo quer apedrejar o Senhor. Se ele está dormindo, vai ficar tudo bem, não é necessário a gente voltar lá. Aí no versículo 13, Jesus, porém, falou com respeito à morte de Lázaro, mas ele supõe que estivesse falando do repouso do sono. Versículo 14: então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15: e por vossa causa que me alegro que lá eu não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter o quê? Com ele. O que Jesus falou? Eu me alegro.
Como assim, Senhor? O Senhor está se alegrando? Lázaro morreu. Mas eu me alegro porque o testemunho vai ser muito maior, em outras palavras. Jesus ele falou, me alegro porque ele não vai ser só curado, ele vai ressuscitar. É o mesmo que a pessoa, ela está enfrentando uma situação, o problema se agrava, e Deus falou, eu vou me alegrar porque o milagre vai ser maior do que essa pessoa pode o quê? Imaginar. Não foi assim com Abraão? Deus permitiu os anos passarem. Deus podia fazer Abraão ser pai logo no primeiro ano que ele prometeu, no mesmo dia. Olha, Abraão, amanhã vai lá e vai dar tudo certo e você já vai ser pai. Sim ou não? Mas anos e anos se passaram, se agravou, porque Sara ficou mais idosa ainda. Já era estéril, já era difícil. Sim ou não? Já idosa, se agravou mais ainda. Agora, só o milagre mesmo, sim ou não? Então Jesus falou, olha, eu me alegro por quê? Porque agora aqueles que não creem, aqueles que estavam me apedrejando lá, sabe aqueles que estão expulsando a gente? Agora eles vão acreditar, porque eles vão ver o morto ressuscitar. Às vezes alguém que já não gosta da igreja, vê uma pessoa que serve a Deus com uma situação difícil piorar, fala lá, ó, fulano é da igreja, cadê a fé dele, cadê o pastor, cadê a igreja dele? A situação só se agrava, fulano só fala, porque isso aconteceu com Lázaro, com Maria e com Marta. As pessoas começaram a falar, olha, não podia ele que abriu os olhos do cego não deixar ele morrer? Olha o diabo, né? Não podia o Deus deles que faz milagre não permitir isso acontecer? Você já viu pessoas que elas estão tão contaminadas que ela fala, poxa, eles não falam que acontece milagre na igreja, por que eles não vão lá no hospital e cura todo mundo? Eu já ouvi isso, já ouviu? Por que esse pastor não vai lá e cura todo mundo? Aí eu vou acreditar. Aí eles falam isso. A gente vai no hospital, às vezes Deus cura, às vezes Deus nos cura, porque o que tem que prevalecer é a vontade de quem? De Deus. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender nesse mundo, é que nem sempre vai acontecer a nossa vontade, a nossa vai ser a vontade de quem? De Deus. Se Deus ele quiser levar um parente meu, uma pessoa que eu amo, é a vontade dele que prevalece. Eu tenho que saber respeitar a vontade de quem? Agora, se ele quiser curar, ele cura e o nome dele será o quê? Glorificado. Amém? Então, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar isso. Seja feita a minha vontade? Não, a vontade do Senhor, e não a minha. Amém? Então, nós temos que respeitar a autoridade, a soberania e a vontade de Deus. Então, ele falou, agora eles vão crer lá, versículo 15, por vossa causa me alegro que não estivesse lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também, para nós morrermos o quê? Com ele. Ele gritou igual Pedro aquela vez, né? Pedro falou, Senhor, pelo Senhor eu morro, eu vou até para a prisão. Aí Jesus falou, não Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Vamos morrer por ele. Aí diz mais a Bíblia, versículo 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta,
que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isso? Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, e eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa consolavam, vendo levantar-se depressa a sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. O que os judeus fizeram? Seguiram Maria. A multidão seguiu Maria, né? Aí você vê, tanto Maria, tanto Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso não teria acontecido. Se Deus estivesse aqui, isso não acontece. Tem pessoas que ela não sabe respeitar a vontade de Deus, e quando acontece uma situação, ela se afasta. Ela até fala: poxa, se Deus estivesse aqui nessa igreja ou nesse local, isso não aconteceria. E ela abandona a fé, ela desiste, ela desanima. Mas Jesus permitiu, sim ou não? E o próprio Jesus falou que ele não morreria, e ele morreu. Só que ele estava falando que ele ia ressurgir, que o milagre ia acontecer. Agora imagine, na hora que ele morreu, a decepção de Maria e Marta. Poxa, Jesus havia falado que ia ficar tudo bem e não estava. Como são as pessoas que Deus queria tanto que ela perseverasse, que ela permanecesse crendo, e ela desiste, porque ela ouviu a palavra de Deus dizendo que ia dar tudo certo, só que a situação se agravou. Só que o que Deus quer é que a pessoa permaneça confiando e crendo, porque no final Ele vai abençoar em nome de Jesus. Aí, a Bíblia fala assim, continuando, lá no versículo 34, não é isso? 32, Quando Maria chegou no lugar onde estava, lançou os pés, dizendo: se Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus acompanhavam, e agitou-se o espírito e comoveu, e perguntou: onde sepultaste? E ele respondeu: Senhor, vem e vê. E Jesus o quê? Chorou. Jesus, ele se comove, ele sente, ele não se alegra em ver uma pessoa sofrendo, amém? Deus não tem alegria em ver uma pessoa padecendo, pelo contrário, ele se comove, mas tem momentos que ele permite a gente passar por luta. Às vezes é necessário, É necessário às vezes para a gente amadurecer na fé, confiar nele, e às vezes é necessário para que alguém próximo nosso se converta através do testemunho, ou outras pessoas, que foi o caso dos judeus aqui. Porque aqui havia muitos que estavam ali atrás, algumas horas, alguns momentos, dias antes, que queriam apedrejar Jesus. Só não estavam querendo apedrejar Jesus por respeito a Maria, por causa do luto ali, sim ou não? Então ele falou: agora não é hora de a gente ficar aqui brigando, falando mal de Jesus na frente dos outros. Ali havia todos eles, sim ou não? Está tudo ali. Mas isso aqui era para se cumprir o que Jesus falou. Aí o que diz aí, versículo 37, versículo 36. Então disseram os judeus: veja quanto o amava, Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que esse não o quê? Morresse? Aí começou,
Alguns ali, ele não fez o milagre aí? Não abriu os olhos do céu? Cadê o poder dele agora? Ele não podia evitar que esse homem morresse? Ele não podia evitar que isso não acontecesse? Cadê a fé dele agora? Cadê o poder dele, que ele tanto fala? Só que aí você vai ver que isso tudo aconteceu para que esses mesmos que estavam ali, criticando, falando mal, se convertessem, sim ou não? Aí diz a Bíblia, lá no versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era essa uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Diga glória a Deus. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa o quê? Da multidão presente, para que creiam que tu me ouviste. Então ele orou ali na frente de todo mundo. Ele declarou na frente de todo mundo, falou: Pai, eu te agradeço. Sabe que eu estou te agradecendo na frente de todo mundo? É para que esses aqui que estavam querendo me apedrejar viessem se converter agora. Para que todos que estão aqui, até esse, porque Jesus estava ouvindo aqueles falando, não podia ele que abriu os olhos do cego não permitir que esse homem morresse? Jesus estava ouvindo tudo, sim ou não? Sabia de tudo. Mas ele falou: isso aqui é para que todos aqui venham se converter. Aí ele disse, versículo 43: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, e tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai e deixai ir. E muitos, pois, dentre os judeus, foi pouco ou foi muito? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Agora você entendeu, a gente entende porque isso aconteceu. Essa maioria dos judeus iam visitar Maria, não visitavam Maria, mas nessa ocasião, por causa da morte de Lázaro,